Que estamos. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui a fim de te louvar. Já te louvamos, agora que nós possamos fazer tudo conforme a sua vontade e que tudo que será feito aqui, todos os louvores, toda a adoração seja perfeita a ti. Venha abençoar cada família que aqui chegou, a fim de continuar recebendo as suas bênçãos. Muito obrigado por esse sábado que tu nos deste. Agora vem estar conosco nessa nova semana que se inicia. Venha estar também com a programação JA que será oferecida a ti, que nós possamos aprender tudo aquilo que será tocado aqui e falado. Nós nada merecemos, mas tudo te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, gente. Feliz semana para nós, né? Porque o sábado as horas sagradas já se encerraram. E que as bênçãos, que Deus nos abençoe durante toda essa semana. Continue nos abençoando, né? Hoje nós temos aqui 3 convidados especiais. Já conhecidos pela igreja, que eu gostaria de chamá-los aqui, por favor. Aqui, ó, nós temos o José Roberto. Ele é da Igreja do Carrão. Flávio Júnior Krizanovski. Flávio Krizanovski Júnior. Russo. É polonês, é. Ele é da Igreja da Vila Formosa, juntamente com Maruan. Acertei, né? Sempre erro. Da Igreja da Formosa também. Eles hoje estão responsáveis pelo nosso JA. E hoje o nosso JA é um JA muito especial. Na outra oportunidade que eles tiveram aqui, na primeira vez eles vieram como música, só com música, né, Júnior? Depois veio falando sobre a música. E hoje sobre como emagrecer sem sofrer muito, né? Sem passar fome, não é? Então, que Deus possa usar vocês 3 mais uma vez. Boa noite a todos. Que Deus possa nos abençoar, né, nessa semana. Graças a Deus tivemos um sábado maravilhoso na presença de Deus. Que ao tocar agora nós possamos meditar nessa melodia que vem nos dando a certeza e a segurança que Deus estará conosco em todos os nossos passos, em todos os nossos caminhos, né? Que a mão do Senhor sempre vai nos sustentar onde quer que nós andemos. Que possamos também permanecer junto com o Senhor, junto com o nosso Salvador. Deus abençoe. Amém.
Vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Amém. Boa tarde a todos. Agradeço a Lúcia pelo convite de estar aqui com vocês novamente. Nós vamos falar um tema bastante importante, né? Eu estou alegre de estar aqui compartilhando com vocês. Por quê? Por muitos anos a gente achava que era impossível emagrecer, é muito difícil emagrecer, é quase impossível, né? Mas é possível. Eu vou compartilhar com vocês o que a ciência tem de mais moderno em relação a isso, para que a gente possa aplicar, cada um aplicar em sua vida e também sair ganhando. O mais importante de tudo não é o emagrecer. O mais importante de tudo é ter o quê? Boa saúde. É o que eu falei para a Lúcia, né? Quando ela me convidou. Falei, Lúcia, eu gosto de colocar esse título, porque realmente, se a gente aplicar o que a gente vai aprender hoje, nós vamos emagrecer. Porém, o mais importante, nós vamos ter saúde. Então, o emagrecimento, ele é meramente um efeito colateral positivo. Já ouviram falar de efeito colateral positivo? A gente ouve muito falar de efeito colateral negativo, né? Só que quando a gente se alimenta bem e corretamente, a gente tem efeitos colaterais positivos, tá bom? Então, quais são as fontes? E outra novidade que eu queria compartilhar com vocês. Muito legal, muito importante. O que a ciência tem produzido em relação a isso bate direitinho com o Espírito de Profecia, com a irmã White. Tá? Então, se alguém que não leu as pesquisas modernas, se alguém que não conhece ciência moderna, se tiver feito o que ela fala nos livros dela, está cumprindo 100% o que a ciência está mostrando mais moderno. E a novidade é que a irmã White, na época dela, quando ela escreveu,
ela não explicava os porquês, né? Até porque a ciência ainda não tinha descoberto. Mas o que eu vou compartilhar com vocês hoje são as explicações do porquês que a gente tem que comer dessa forma, tá? Quando a gente entende o porquê, fica mais fácil a gente mudar. É essa a ideia, tá bom? Entendendo, compreendendo e com a ajuda de Deus, nós podemos mudar. Tudo bem? Vamos então para a apresentação? Pode colocar para mim o PowerPoint, por favor? Ou está comigo aqui? Deixa eu ver aqui. Ótimo, obrigado. Reforma alimentar. Esse homem, eu trabalho fazendo pesquisa na área de saúde. Eu estou fazendo doutorado em saúde pública e eu leciono numa universidade, no Instituto Federal, para o pessoal de biologia e química. E eu sou responsável por uma disciplina chamada saúde. Nessa disciplina, eu tenho que fazer várias pesquisas para ver o que tem de novo para poder dar essa disciplina, montar a disciplina, né? E eu, um dia, fazendo minhas pesquisas, eu vi no jornal Folha de São Paulo essa figura desse homem, né, o Joel Fuhrman, e foi bastante interessante porque ele falava que as pessoas estavam... A chamada na Folha de São Paulo falava que as pessoas estavam emagrecendo, comendo bem, não passando fome, seguindo o regime dele. A gente sabe que existe muito charlatanismo nessa área de emagrecer, né? Então, eu dei uma lida na entrevista para ver o que ele estava falando, porque de cara a gente percebe logo quando é uma coisa fajuta, né? E foi me chamando a atenção que tudo que ele estava falando tem muito a ver com o espírito de profecia. Então eu peguei e comprei o livro dele para me aprofundar um pouco melhor, né? E o que eu vi? O que ele fala, realmente as pessoas emagrecem quando faz o regime que não é dele, mas que ele pegou da pesquisa científica. O mérito dele foi ter juntado isso num livro, numa linguagem fácil, que eu vou compartilhar com vocês, tá? E as pessoas realmente emagrecem muito porque ele conseguiu passar a informação de uma maneira correta, tá? E grandes autoridades do mundo, pessoas famosas, emagrecendo, fazendo o regime que ele propõe. Tá? Então vamos ver o livro é esse, Coma para Viver, né? Está fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. A gente não tem em português ainda. O que tem aqui de interessante? Essa fórmula, todos nós conhecemos, né? Quem fala essa fórmula? É uma fórmula da física, né, de Einstein. Ele fala que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, né? Da mesma forma que essa fórmula é importante para a física, para a nutrição, para a saúde, nós temos essa fórmula aqui, ó. Então, health, né, saúde em inglês, é igual a nutrientes dividido por calorias. Eu podia parar aqui e ir embora para casa para essa nada. Vou dar para vocês um exemplo bem claro. Como que eu faço para ter um corpo saudável, para não padecer da maior... Quais são as doenças que mais matam no Brasil hoje e nos países desenvolvidos? Em primeiro lugar, doenças circulatórias, né? Então infarto, derrame. Em segundo lugar, a gente tem aí os cânceres, né? os diversos tipos de câncer. Em terceiro lugar, diabetes. Então, se você não quiser morrer dessas três doenças, preste atenção no que eu vou falar hoje, que nós não vamos morrer dessas doenças. A gente pode morrer de uma outra coisa, tá? Mas não delas. E se a gente tirar essas três doenças, nós vamos morrer uma idade bem avançada, com um bom cérebro e uma boa mente. Tá? Então é bastante importante mesmo. Certo? Vamos lá então. Vou dar para vocês um exemplo. Vamos comparar aqui o arroz integral e o arroz branco. Tá? E aplicar essa fórmula. Essa fórmula, quanto mais próximo do 100, melhor. Então vamos lá. Eu pego o arroz integral. Vamos pegar 100 gramas de arroz integral e vamos supor que tenha 50 calorias. Quanto que dá a fórmula aí? 100 dividido por 50 dá 2. Agora, se eu pego o arroz branco, o arroz refinado, né? Opa, eu mudei aqui. Se eu pego o arroz branco, de nutriente, eu vou ter em torno de 20. Então, como é que eu pensei aqui? 50, 100 por 50. Tá. Então, 100 gramas de arroz com 50 calorias. Tá? Se eu pego o arroz branco, eu vou ter muito mais calorias e vou ter muito menos nutrientes. Então, o que vai acontecer com a minha fórmula? Ela vai diminuir, vai ficar mais próximo do zero. Tá? Então, tudo que eu for comer, eu tenho que pensar se tem muito nutriente e se tem pouca caloria. Se eu tiver duas opções, eu vou naquela que tem mais o quê? Nutriente. Vou dar para vocês um exemplo. Batata. O que seria mais interessante eu comer? A batata assada ou frita?
elas vão ter as mesmas calorias. Mentira, a batata frita ela vai ter mais caloria por causa do óleo. Tá? Mas, além disso, a batata assada vai ter muito mais o quê? Nutriente, que é eliminado quando eu frito. Tá? Então, essa fórmula é muito importante para nós. Então, quanto maior for esse número, melhor. Tá? Vamos aqui seguir em frente. Aqui ele dá alguns exemplos. Né? Então, uma nota 100 seria o quê? Vegetais folhosos, acelga, né? Nota 97, hortaliças, né? E por aí vai. Eu quero ir direto numa parte muito importante que chama a atenção de todo mundo. O que causa fome? Nós vamos aprender agora a vencer a fome. Quem quer fazer isso? Como vencer a fome? Então, as pesquisas têm mostrado por que nós temos fome. O primeiro motivo é esse aqui. Falta de água. A região do nosso cérebro que sente fome é a mesma região que sente a falta de água, a sede. Então, muitas vezes que nós achamos que estamos com fome, na realidade nós estamos com sede. E a gente não entende, o nosso cérebro não consegue interpretar direito isso. E a gente vai lá e faz o quê? Eu estou com fome, vai lá e come. Só que não é isso que o cérebro quer, ele quer o quê? Água. Tá? Então, se eu quero vencer a fome excessiva, a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar a beber mais água. Quanto de água que a gente tem que beber? Cada um tem a sua quantidade. Por quê? Depende do tamanho da pessoa, depende da estação do ano, depende se está quente, se está frio, se a pessoa tem uma atividade forte, muito acelerada ou não. O ideal é que a urina nossa esteja transparente. Se a urina estiver transparente, um pouquinho amarela, está legal de água. Tá? Outra coisa importante, muitas pessoas, os homens principalmente, quando tem infarto logo na parte da manhã. Então, quando nós acordássemos, se nós tomássemos 2 copões de água, muitas mortes teriam sido evitadas. Tá? Então, levanta, toma 2 copos de água, estando com vontade ou não estando com vontade. Por quê? A gente passou a noite toda, o rim continua trabalhando durante a noite, ele não para de trabalhar. A gente levanta desidratado já. Então, o que acontece? A gente levanta desidratado, sai para trabalhar. Se a pessoa tem alguma tendência a formar coágulo, para ter infarto, derrame, ela vai formar. Se ela bebesse 2 copos de água, a formação do coágulo seria mais difícil. Tá? Então, 2 copões. Depois, quando que eu vou beber água de novo? No intervalo entre as refeições. Mais 2 copos e vou indo. Se eu beber água antes do almoço, eu não vou sentir vontade de tomar suco na hora do almoço. Nós só sentimos uma vontade tremenda de beber água na hora do almoço ou na hora da janta porque nós não bebemos antes. Quando a gente senta à mesa para comer, a nossa boca começa a salivar. Não é isso? Para formar saliva, eu preciso ter muita água no meu sangue circulando, porque a gente forma muita saliva. Se eu não tomei água antes, a primeira coisa que tiver na frente eu vou tomar. Daí eu não vou aguentar, vou tomar suco, vou tomar refrigerante. Tá? Então, se a gente tomar água, eu não vou ter necessidade de tomar líquido. Faz essa ideia para vocês poderem ver. Tá? Vamos aqui para o próximo. Outra coisa que dá muita fome, falta de nutrientes. Isso aqui é chamada de fome oculta. O que é isso aqui? Se nós pegarmos o café da manhã do brasileiro, como que é o café da manhã do brasileiro? Pão branco, leite e café. O leite não tem um monte de nutrientes que o nosso cérebro precisa. Não tem zinco, não tem selênio, não tem vários metais que o cérebro precisa. Se a gente toma esse café da manhã e sai para trabalhar, vai passar pouco tempo, o cérebro vai começar a gritar que ele quer zinco, ele quer selênio, ele quer molibdênio, ele quer um monte de coisa. Só que não vem. O que ele faz no desespero dele? Manda a vontade de comer. Daí, qual vai ser a nossa tentação? Comer doce, comer um monte de bobeira que não tem nada a ver com o que ele está precisando. Resolve o problema do cérebro? Não. Ele continua mandando a vontade de comer. Até aparecer alguma coisa que ele goste, que ele queira. Certo? Então, se nós enriquecermos nosso alimento, nossa vida com nozes, sementes, isso aqui é muito importante. Gênesis fala que é para nós comermos sementes, né? Frutas, etc., eu vou dar uma enxurrada no meu corpo de vitaminas boas e a fome vai diminuir. Por quê? Eu estou dando para o cérebro o que ele necessita. Tá bom? Outra coisa que tira muito a fome,
um estômago cheio com fibras. Quando a gente come alimentos com fibras, nosso estômago ele se dilata, ele incha. Nós só sentimos vontade de parar de comer quando o nosso estômago está cheio. Não cheio de peso, aí que está o erro. Não é cheio de peso, é cheio de volume. Se eu não como fibras, eu não vou deixar meu estômago cheio de volume. Daí a gente vai comer o quê? Um monte de arroz, né, branco, um monte de massa, eu posso até encher o estômago, mas não é de volume, é de peso. Eu vou continuar sentindo fome. O segredo é encher o estômago no volume, não no peso. Certo? Como que nós fazemos isso? Se eu encher meu estômago com volume e não no peso, o que vai acontecer? Eu vou, na hora, sentir vontade de parar de comer. E vai demorar para eu ter fome de novo. Então, como é que eu faço isso? Onde é que eu acho esses alimentos que têm fibra? Né? Você já sabe o que é uma fibra, né? Ela funciona como uma esponja, quando ela chega no estômago, ela incha. E no intestino, ela vai lavando o intestino. Então, pessoas que comem muita fibra, elas não vão ter câncer de intestino, que é a terceira causa de câncer, tá? A terceira, quarta causa de câncer, certo? Então, nós temos que enriquecer com fibras. Onde que eu acho fibra? Vocês podem falar para mim? Onde que eu acho fibra? Em todos os alimentos integrais. Verduras, pão integral, arroz integral, tudo que é branco, refinado, se eu passar para integral, eu vou estar mais rico com fibras. Se eu comer semente de abóbora, girassol, linhaça, chia, eu estou dando fibras para o meu corpo. Eu vou estar saciado. Tudo bem? Outra coisa importante aqui. Mastigar muito. Isso aqui é um problema nosso. Por que nós não mastigamos? Nós não mastigamos porque o que nós comemos não precisa mastigar. Eu preciso ficar mastigando muito pão branco para comer? Eu coloco o pão na boca, ele já se dissolve, ele vira açúcar na hora. Eu coloco massa, também não tem que mastigar muito a massa. Ela vira açúcar também na hora. Então nós não estamos acostumados a comer coisas que nós precisamos mastigar. Se eu passar para coisas integrais, jogar na minha salada um pouco de girassol, jogar um pouco de gergelim na salada, né? Jogar semente de abóbora na salada, castanhas, eu vou ter que mastigar. E nisso que nós mastigamos, nós vamos tendo menos vontade de comer. Então, esse movimento produz alguns hormônios que diminuem a nossa vontade de comer. Tá? Nós ficamos saciados rápido. Vou fazer uma prova com vocês. Próxima vez que vocês sentarem para fazer um almoço, pega o garfo, come e coloca de novo no prato. Pega um pouquinho da comida, come e deixa no prato. Daí você mastiga. Daí só quando você terminar e engolir, você vai pegar de novo o garfo, tudo bem? Essa é a maneira correta de comer. Se nós fizermos isso, nós vamos comer metade do nosso prato. E depois o resto a gente não vai conseguir mais olhar. Tá? Como que é a nossa sociedade hoje, infelizmente? É uma sociedade do quê? De correr. Então a gente comendo dentro do trem, a gente comendo dentro do ônibus, né? Não. Nós temos que tirar um tempo para poder comer e mastigar. Tá? Isso é muito importante. Tá? Outra coisa aqui importante, mastigar muito, a insulina alta. Eu já vou explicar para vocês o que é insulina alta. Esse é o pior de todos. Tá? A insulina é um hormônio que o nosso pâncreas produz para fazer a glicose entrar nas células. O que é a glicose? Glicose é a nossa gasolina. Para a gente poder andar, se exercitar, trabalhar, a gente precisa de glicose. É um tipo de açúcar. Quando nós ingerimos uma refeição, a nossa glicose começa a aumentar. Para que a glicose entre nas células, eu preciso de insulina. O pâncreas lê o meu sangue e começa a liberar insulina, certo? Só que o problema, qual que é? Quando eu como açúcar refinado, se eu tomo refrigerante, se eu como macarrão branco, depois eu tomo refrigerante ou suco, eu estou liberando muito açúcar. E o açúcar que eu vou liberar vai ser essa curva aqui, ó. Vai ser o verdinho, tá vendo? Vai ser muito açúcar. Se eu libero muito açúcar, eu vou liberar muita insulina. Isso deveria ser ou azul ou vermelho, seria o ideal. Mas o que nós comemos faz ficar o verde. Qual que é o problema da insulina alta? Insulina alta dá muita fome.
dá muita fome, dá muita vontade de comer açúcar. Sabe aquela fissura de comer açúcar? Veio da insulina alta. Qual que é o problema da insulina alta com o passar dos anos? Uma doença chamada diabetes. Tá? E no caso da pessoa diabética, o diabético ele tem 10 vezes mais chance de ter infarto do que uma pessoa que não tem diabetes. Certo? E sabe o que foi descoberto em 2012? Já ouviram falar de uma doença chamada Alzheimer? Então, foi descoberto que o que causa o Alzheimer é a insulina alta. Esse gráfico aqui, ó. Isso, com o passar dos anos, vai matando algumas células cerebrais, causa aquelas placas e causa o Alzheimer. Tá? Então, quando é para nós começarmos a pensar nisso? Quando eu tiver com 70, 80 anos, sempre é ocasião para pensar. Tá? Sempre é ocasião para pensar. Mas se nós estamos ouvindo isso hoje, se a gente sabe dessa informação, nós temos que começar a agir quando? Agora. Porque depois que o Alzheimer se instala, não tem o que fazer. O nosso neurônio, eles são células que se multiplicam muito pouco, são células muito complexas. Tá? Então, se eles começam a morrer, é difícil eu ter a restauração deles. Consigo. Se eu começar a fazer atividade física, se eu começar a fazer meu cérebro trabalhar, a ciência comprova que os neurônios podem voltar a se multiplicarem. Mas sempre é melhor prevenir do que depois tem que remediar. Quem diz que nós lá na frente vamos ter o corpo super bom para fazer exercício, atividade, percebe? Então nós temos que tomar conta, tomar cuidado agora, tá bom? Então, isso causa muita fome e pode dar o Alzheimer. E também diabetes, tá? Açúcar, vou falar um pouquinho do açúcar, daí já vou fazer um intervalinho para descansar um pouco. O problema do açúcar é o seguinte, foi comprovado que ele tem um poder viciante maior que a cocaína. Foi feito um experimento da seguinte forma, colocaram ratos para ingerirem cocaína no líquido, os ratos ficaram viciados na cocaína. Daí colocaram um frasco com açúcar, água diluída com açúcar. Olha que surpresa, os ratos largaram a cocaína e foram para o açúcar. Né? Daí fizeram um exame chamado PET scan. PET scan é um exame que ele consegue ver em tempo real o que está acontecendo no teu cérebro. E ele consegue ver a área do teu cérebro que está em maior atividade metabólica. Tá? É assim que eles descobrem onde que fica a área da emoção, onde que fica a área do medo. Né? Você coloca lá a pessoa para ver umas figuras e faz um PET scan dela. Você consegue ver o cérebro brilhando naquelas áreas. O que eles perceberam? Que a cocaína fazia uma área do cérebro do rato brilhar. O açúcar fazia essa área brilhar muito mais. Todo vício, fumo, cocaína, heroína, todo vício, vício em sexo, vício em comer muito, todo tipo de vício, ele está ligado a uma substância chamada dopamina. Então, quando o viciado ele entra em contato com a droga, ele libera dopamina no cérebro dele. O que a dopamina faz? A dopamina dá uma sensação de bem-estar, de alegria. Se o nosso cérebro está normal, em quais ocasiões nós liberamos dopamina? Quando a gente encontra alguém que a gente gosta, um amigo, quando a gente come com pessoas que a gente gosta, sabe, uma refeição em família, a gente está liberando dopamina. Esse é o mecanismo dela normal, natural. O problema é quando eu começo a fazer um vício, eu vou reforçando a minha dopamina e por isso que cada vez que o drogado ele quer o quê? Quer mais. Porque o cérebro ele se acostuma com a dopamina e ele vai querer mais. Então o viciado ele não tem fim. Ele sempre vai querer liberar mais dopamina, certo? Até morrer de overdose e tal, né? Então, olha que complicado, nós temos aí um problema nas nossas mãos. Qual que é o problema? Nós falamos das pessoas que têm droga, né, do pessoal da Cracolândia, só que nós temos um vício pior do que o deles. Não é? Sabe por que o nosso vício é pior do que o deles? Porque o açúcar vicia mais do que a cocaína. O que eu vou falar para vocês é triste, mas tem uma solução. Nós temos um problema de vício pior do que os drogados. E às vezes nós achamos que nós estamos bem, né? Eu estou falando nós, porque eu também estou nessa luta para vencer o vício. Se nós sairmos daqui hoje sabendo que nós temos um vício,
Ótimo. Porque daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos lutar para vencê-lo. E pedir a ajuda de quem? De Deus. Agora, nós não vamos ouvir isso, muito provavelmente, de muitos profissionais da saúde. Por que os profissionais da saúde não vão falar muito isso para nós? Por que vocês acham? Pressão da indústria, isso é verdade. Tem mais outros 2 motivos. Primeiro, a revista Ciência Hoje, do mês passado, é da Sociedade Brasileira para Pesquisa Científica. Ela traz um artigo muito interessante, diz que a maior parte dos médicos nossos não estudam depois que se formam. Então, essas pesquisas modernas que eu estou falando para vocês, 2014, 2013, eles não estão lendo. Então, não fica sabendo. Existe outro motivo porque muitos profissionais da saúde não vão falar isso para nós. Porque eles também fazem. Quando eu faço uma coisa que eu gosto, é muito difícil eu dar um conselho para outra pessoa. Porque eu também faço aquilo. Percebe? Ao invés da pessoa ser sincera e falar, olha, não faça, eu estou fazendo, mas não faça você, porque no estado que você está de saúde é grave, e as pesquisas têm mostrado atualmente, não, ele não conhece, como é que ele vai falar? Percebe? Então, nós estamos de mãos atadas. Por isso que nós somos a igreja da tríplice mensagem, o quê? Angélica. E a irmã White fala que com a primeira mensagem angélica, temei a Deus e dá-lhe glória, o que seria uma força para nós levarmos essa mensagem? A mensagem de saúde e temperança. Por que a mensagem de saúde e temperança é importante em nossos dias agora? Porque as pessoas não estão conseguindo cura na medicina tradicional. Deus é sábio ou não é sábio? Se nós, com a ajuda de Deus, fizermos essas mudanças, que estão lá no Espírito de Profecia, nós vamos começar a ser pessoas saudáveis. Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão bater na nossa porta para saber por que a gente é saudável. E quando a gente começar a explicar para elas como não ter diabetes, como curar a diabetes, como curar a hipertensão, como curar câncer, as pessoas vão lotar a igreja da Vila Matilde. Não vai precisar colocar na internet, não vai precisar colocar em lugar nenhum. Essa igreja vai estar lotada. Porque as pessoas vão vir aqui buscar o quê? Cura. As pessoas iam atrás de Jesus buscar o quê? Cura. Cura física e cura espiritual. Então, queremos ser evangelistas, queremos evangelizar o mundo, vamos colocar isso em prática. É a melhor fórmula de evangelismo. As pessoas não estão conseguindo cura. E elas vão bater na porta dos seus médicos, os médicos não estão falando o que precisa ser falado. Por isso que Deus, sabendo disso, deu a mensagem de saúde para quem? Para nós. Então a pergunta que eu faço para mim e para vocês essa tarde é: nós estamos dando valor a essa mensagem como deveria ser dado? É uma pergunta para nós pensarmos. Tá? Vamos para o próximo aqui. A gente está falando do vício do açúcar, não é? Como que eu venço isso, essa fissura pelo açúcar? Vou falar para vocês logo depois da música, tá? Então não vou embora. Antes de falar de como vencer a fissura do açúcar e como sair desse vício, vou falar um pouquinho para vocês sobre síndrome inflamatória e proteína animal. O que foi comprovado? Toda vez que eu como uma proteína animal, quer seja leite, quer seja queijo, quer seja carne, instantaneamente meu corpo reconhece aquilo como algo estranho a ele. E nós geramos uma resposta inflamatória. Quando nós geramos essa resposta inflamatória, o nosso sistema imunológico, vocês lembram do sistema imunológico? É ele que faz a defesa do nosso corpo. Quando eu coloco proteína animal no meu corpo, o meu sistema imunológico ele fica desregulado. E ele começa a atacar partes do corpo que não deveria atacar. Exemplo, asma. Outro exemplo, rinite. Outro exemplo, artrite, artrose, reumatismo. Outro exemplo, diabetes. Já foi comprovado que
O sistema imunológico, ele ataca o pâncreas e mata as células beta que produzem insulina. Por isso que a gente chama de síndrome inflamatória. Síndrome, essa palavra sim, no grego, significa junto. Síndrome são sintomas, uma série de sintomas inflamatórios. Tá? Então, se você sofre de asma, se você tem reumatismo, conhece alguém que tem reumatismo, alguém que tem lúpus, todas essas doenças de fundo imunológico, rinite, alergia, tal, faça o teste. Pare com ingestão de proteína animal. Em pouco tempo, os seus sintomas vão desaparecer. O que alguns profissionais de saúde fazem? Eles vão te dar cortisona. Cortisona para diminuir a resposta inflamatória. Qual que é o problema da cortisona? A cortisona, ela inibe o sistema imunológico, com efeitos colaterais negativos. Ora, se eu inibo o sistema imunológico, o que vai acontecer comigo? Eu estou mais propenso a pegar uma super bactéria. Eu estou mais propenso a desenvolver câncer. Porque quem combate o câncer é o sistema imunológico, percebe? Então nós temos que atacar o problema na causa e não só um dos sintomas dele. Né? Olha aqui que interessante. Saiu um artigo em abril de 2014, abril, mês passado, na revista Cell Metabolism, é uma revista muito importante da área médica. O artigo fala assim, foi comprovado o seguinte, que quem come proteína animal tem o mesmo risco de ter câncer que o fumante. Caiu como uma bomba esse artigo, caiu como uma bomba. Mas os pesquisadores comprovaram, com o teste estatístico, que eles pegaram quem é vegetariano e quem come proteína animal. E fizeram a comparação. E viram a taxa de câncer em quem fuma. E o que eles comprovaram? Que quem come proteína animal tem a mesma quantidade de câncer que quem fuma. Então, nós vamos aqui dar o curso como deixar de fumar, não é isso? Mas nós teríamos que fazer o curso como deixar de comer carne. Né? Vamos dar uma pequena pausa agora, nós vamos tocar mais uma música para a gente poder acalmar, porque existe uma solução. Tá? Eu sei que nós estamos desesperados, o que nós vamos fazer agora? Né? Tem uma solução. Deus dá uma solução para tudo. Tá? Na segunda parte da minha palestra, eu vou falar como a gente se desintoxicar do açúcar, o que eu tenho que fazer para desintoxicar do açúcar, e algumas sugestões para a gente poder usar outras proteínas que não animal. Tudo bem? Vamos tocar então.
Vamos para a solução? Sim, uma outra coisa importante, óleos. Lembra que eu falei dessa inflamação, síndrome inflamatória por proteína animal? Uma outra coisa que causa muita inflamação é o velho ômega 6 e ômega 3. Eu vou explicar para vocês o que é isso. O ômega 3 e o ômega 6 são gorduras, óleos bons, que formam nossos neurônios, só. Não são importantes, só formam o neurônio. Nós precisamos de uma quantidade, equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Qual que é essa quantidade? 2 para 1. 2 de ômega 6 para 1 do ômega 3. Quanto que está hoje aqui no Brasil? O brasileiro médio come 20 vezes ômega 6 e 1 vez ômega 3. Qual que é o problema disso? O ômega 6 ele é inflamatório e o ômega 3 ele é anti-inflamatório. O que a farmácia, que não é boba nada, o que ela está fazendo? Vendendo ômega 3. O problema é que alguns estudos estão mostrando... Nós temos vários problemas aí. Qual que é o problema de eu comprar ômega 3 na farmácia? O ômega 3, ele só existe... Na realidade, o ômega 3 ele é produzido no nosso intestino. Algumas bactérias produzem ômega 3. Não se sabe por que nós estamos diminuindo a produção de ômega 3 no nosso intestino. A vaca, até um tempo atrás, produzia bastante. Por isso que quem comia, né, a carne e também a B12 tinha mais a ver com os animais. Ômega 3 só existe em algas de água fria. Algas de água fria. E em alguns vegetais que eu vou falar para vocês. O que é feito? A indústria pega alguns peixes, extrai da gordura do peixe ômega 3. Qual que é o problema disso? Nossos peixes estão com mercúrio, metal pesado. É muito difícil e muito caro eu conseguir extrair o ômega 3 e deixar esses metais de lado. É caríssimo. Então desconfie quando você vê na farmácia aí a rodo ômega 3. Nós temos que desconfiar muito, porque o processo é caríssimo. Tá? Primeira coisa. Segundo, alguns estudos novos têm demonstrado que a dose que eu como do ômega 3, quando eu compro na farmácia, é uma dose muito alta. Isso começa a inibir o sistema imunológico e pode dar problema de sangramento pelo corpo todo. Então, onde nós vamos conseguir ômega 3? Em vegetais que têm ômega 3. Onde que eu vou achar ômega 3? Abacate, nozes, sementes. Semente de linhaça, a chia, nozes, abacate, tá? Eu consigo ter o ômega 3 que nós precisamos. Quanto que nós devemos comer por dia? Em torno de 1 a 2 colheres. Se alguém está com processo inflamatório, rinite, doença autoimune, asma, coma 2 colheres. Se não, 1 colher só. Pronto, a gente tem a quantidade que precisa do ômega 3. Tá, mas eu falei para vocês que o ômega 6 estava 20 vezes maior que o ômega 3, não é isso? Como que eu equilibro isso aqui? Bom, simples. Eu tenho que diminuir a ingestão de ômega 6 e aumentar a ingestão de ômega 3. Já falei para vocês que o ômega 3 tem nesses alimentos aqui, né? Noz, abacate, chia, linhaça e tal. E o ômega 6 eu tenho que diminuir muito. 20 para 1 tinha que ser 2 para 1. Se eu equilibro isso, vai ser muito difícil eu ter depressão. Vai ser muito difícil eu ter ansiedade descontrolada. Já ouviram falar em ansiedade? Já ouviram falar em depressão? Doenças raríssimas hoje em dia, né? Por que elas estão acontecendo? Porque nós temos uma sobrecarga de ômega 6, um dos motivos, tá? De ômega 6 em relação ao ômega 3. Tá? É um dos motivos. Então, como que eu diminuo o ômega 6? É fácil. Óleo refinado, todos eles têm muito ômega 6. Simples assim. Como que eu então não ingiro mais ômega 6? Eu vou tirar da nossa vida óleo de cozinha. Todos. Girassol, linhaça, canola, todos têm muito ômega 6 e pouquíssimo ômega 3. Azeite. Tem equilibrado. É interessante. Mas o problema do azeite, para quem está querendo perder peso, qual que é? Ele é muito calórico.
Mas, entre o azeite e esses outros óleos, use o azeite com pequena quantidade. Tá? Sempre é melhor nós comermos as coisas e não ficar tirando as coisas dela. Vou dar para vocês o exemplo do suco. Um estudo ano passado também comprovou que pessoas que tomam suco de fruta natural têm mais propensão a desenvolver diabetes. Por quê? É óbvio, vamos pensar um pouco. Um copo de suco de laranja tem 7 laranjas dentro dele. É meio raro a gente comer 7 laranjas de uma vez só. Mas mesmo que eu falei isso na Vila Formosa, uma senhora falou, né? Eu como. Tudo bem, se ela estiver comendo a laranja, não tem tanto problema, porque ela está comendo o quê? A fibra junto com a laranja. Quando ela come a fibra junto com a laranja, o açúcar da laranja, que é a frutose, vai estar sendo liberado o quê? Devagar. Sem problema. Agora, quando eu espremo a laranja e deixo tudo que é bom de lado, eu vou tomar só o suco da laranja, estou tomando o quê? Açúcar puro. É um nó, né? Então nós temos que nos acostumar a comermos a fruta. Eu quero uva, tá? A Bíblia fala do suco de uva, mas a Bíblia fala do suco de uva para quê? Para curar um mal de estômago. Ela fala do azeite para curar uma ferida. Não fala das pessoas comendo azeite, comendo, percebe? Então, nós temos que fazer o quê? Eu quero a fruta, não vou tomar o suco dela, eu vou comer a fruta. Isso vai saciar a gente da mesma maneira. Tá? Evitar tirar o suco. Tá? No caso do azeite, usar a azeitona. Muito melhor que usar só o azeite. Tá? Vamos seguir aqui. O que eu faço para tirar a fissura do açúcar? Né? É o nosso interesse. Essa parte aqui do anti-inflamatório, né? Ficou claro. Sim, não é só tirar o óleo de cozinha. Onde eu tenho óleo de cozinha a mais? Manteiga, maionese, margarina. É puro óleo de cozinha. E pior, é um óleo que ele é hidrogenado. É um óleo que você joga hidrogênio nele para ele poder ficar duro. Como que a gente pode se libertar disso? E deixar de ter artrite, reumatismo, artrose, essas coisas todas. Eu posso eliminar rinite, asma. Eu posso tirar e fazer manteiga, maionese e fazer patês. Posso fazer patê com abacate, de abacate, com gengibre, daí tofu. Existem milhares de patês que a gente pode usar. Tá? Para substituir a manteiga, maionese. Tá bom? Tem milhares aí de patês que a gente pode fazer. Olha aqui, ó. Como vencer essa síndrome? Só falar um pouquinho antes do açúcar. Existe uma mentira aqui da proteína. Muita gente vai falar para você: nossa, como que você vai viver sem proteína animal? Já ouviram isso? Bobeira, 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 bobeira. Nós precisamos de em torno de 3 castanhas por dia. Um homem precisa de 3 castanhas por dia para ter a proteína que ele precisa. Tá? Bobeira. Aqui outra mentira. Cálcio. Como que as mulheres vão ter o cálcio se não tomar o leite? Bobeira. Sabe o que dá mais osteoporose nas mulheres? O leite e o queijo. Vou explicar para vocês por quê. Se você tomar um copo de leite, vamos supor que tenha 5 gramas de cálcio lá dentro. Estou exagerando, tá? Mas 5 gramas de cálcio. Lembra que eu falei que quando a proteína animal entra no nosso corpo, ela causa uma inflamação? Inflamações precisam de cálcio. O nosso corpo, o nosso sistema imunológico, precisa do cálcio para poder funcionar contra aquela inflamação. Então, se você toma um copo de leite que tem 5 gramas de cálcio, você vai gastar 10. O final das contas dá o quê? Déficit de cálcio. Mesmo você comendo um alimento que é rico em cálcio. Brócolis, por exemplo, vegetais folhosos, escuros, tem muito mais cálcio do que o leite e o queijo. Muito mais. E não vai tirar do teu corpo. Nós vamos comer, vai ficar... Essa pesquisa foi feita na China. O que eles fizeram? Daqui a uns 10 minutos estou terminando a palestra, tá bom? Essa pesquisa foi feita na China. O que eles pegaram? A China é interessante, porque a China tem tudo quanto é tipo de alimentação diferente. O pessoal de Hong Kong come como nós, come como os Estados Unidos. O pessoal lá do interiorzão come vegetais. E eles compararam as pessoas de Hong Kong com as pessoas do interior da China. O que eles observaram? Mulheres do interior da China, que comem vegetal,
come fibra, não tem osteoporose, não são encurvadas as idosas, não tem demência senil. Demência senil, estou falando de esquecimento, de Alzheimer, não tem nada disso. Você acha aquelas senhoras de 90 anos que estão lúcidas, andando, caminhando para cima e para baixo. Hong Kong, osteoporose, câncer, diabetes, tarará. Percebe? Locais misturados, ovo-lacto vegetariano. Foi-se a época em que nós podíamos comer leite e ovos. Ela já foi. O que a Ellen White fala sobre os leites e os ovos? Você lembra o que ela fala? Hoje ainda podemos comer leite e ovo e ovos. Ela estava falando daquele pessoal que tinha galinha na casa. Ela estava falando do pessoal que tinha vaca no curral do vizinho. Não da produção que tem hoje. Que você dá antibiótico para a vaca poder engordar. Que você deixa a galinha 24 horas com a luz ligada para ela ficar colocando ovo. Que você dá hormônio para a galinha poder engordar também. Percebe? E o que ela fala? Mas haverá um dia que esses alimentos deverão ser o quê? Deixados. Quando que é esse dia? É hoje. É o que a pesquisa mostrou em abril de 2014. A Bíblia não fala que as pedras falariam? Aí o mundo está falando. O que nós, adventistas, já temos na nossa casa lá há bastante tempo. Né? Mas o mundo está falando. Então, vamos aqui para frente. Mentira do cálcio, mentira da proteína, tá? Mentira. Câncer e carne. Sim, qual que é o mecanismo de câncer com a carne? Foi elucidado. Existem 2 mecanismos pelos quais a carne causa câncer. O primeiro deles é o mecanismo microbiano. Nós temos um monte de bactérias no nosso intestino que fazem bem. Foi comprovado que quando a gente come carne, essas bactérias pegam a carne e transformam numa substância. Elas pegam a carnitina, que é uma proteína da carne, e transformam numa substância carcinogênica. Substância carcinogênica é a substância que causa câncer. Por isso que estourou os cânceres de intestino. Certo? Só que a carnitina, quando ela é modificada, ela não fica só no intestino. Ela ganha corrente sanguínea e vai parar em qualquer parte do corpo. Né? Qual que é o segundo mecanismo, que é mais recente, que é desse trabalho de abril de 2014? Foi mostrado e comprovado que quando nós comemos proteína animal, nós aumentamos a produção de hormônio do crescimento. Olha que interessante. O hormônio de crescimento, para quem está crescendo, é interessante. Né? Mas para nós que já atingimos a estatura, não é interessante. Por que ele não é interessante? Porque o hormônio do crescimento ele faz crescer todas as células do corpo. E o câncer é o quê? Uma célula que está crescendo de uma forma desorganizada. Fechou o mecanismo. Tá? Então, hoje, está comprovado, sacramentado, que a ingestão, principalmente de carne vermelha, e de proteínas de origem animal, estão relacionadas a câncer. Está sacramentado. Tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Sim, antes de falar, como que eu me liberto do açúcar? Se nós chegarmos em casa e fizermos uma lista de tudo que tem açúcar, vocês vão ver que é uma coisa gigantesca. Como que a gente pode fazer? Nós vamos ter que fazer igual qualquer pessoa que quer livrar do vício. Como que se trata um drogado em crack, um drogado em heroína? Você faz o quê? Leva ele para o local em que ele não vai ter contato com a droga. E qual que é a filosofia? Aquela droga vai diminuindo no organismo dele, a dopamina que estava viciada vai também diminuindo, e ele vai deixando de ter a fissura pela droga. Ele sempre vai ter uma tendência pela droga. Igual ao alcoolista. O alcoolista também é a mesma coisa, né? Você tira o álcool dele, vai tratando, mas durante todo o resto da vida toda dele, ele tem um vício que ele vai ter que o quê? Tomar cuidado. Nós estamos no mesmo barco. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que tirar, por no mínimo mais 6 semanas, tudo quanto é tipo de açúcar. Todos. Aí vai entrar o arroz branco, vai entrar o macarrão, vai entrar tudo.
Inclusive, nessas 6 semanas, mel, açúcar mascavo, tudo vai ser tirado, tudo. Shum. Sabe o que vai acontecer? Depois de umas 6, 7 semanas, vocês vão começar a perceber o que acontece com qualquer drogado. Aquilo começa a não ter mais tanto apelo para ele. É verdade. Mas a gente tem que tirar tudo. Depois que a gente tirar todo o açúcar, a gente vai começar a perceber que aquilo não tem mais apelo para nós. Você vai ver um bolo, você vai ver uma coisa que antes era louco. Depois que fizer isso, daí você pode usar um pouco de mel para dar um sabor um pouco doce no chá, algumas coisas esporádicas que você vai adoçar. Até porque o nosso paladar vai mudar. Muitas coisas que nós adoçávamos, nós vamos mais querer o quê? Adoçar. Porque a gente vai perceber o seguinte, está muito doce, isso eu não quero. Não precisa colocar açúcar nisso, já está muito doce. Percebe? Nosso paladar ele muda. Pode falar. Ele tem muito açúcar concentrado. Tá? Então tudo que é muito doce, daí o adoçante é a mesma coisa. O adoçante, quando a gente coloca na boca, o nosso cérebro não consegue perceber que é açúcar, que é adoçante. Ele libera insulina, ele dá um pico de insulina. O mel é melhor, porque ele tem nutrientes. Tá? Agora, eu não posso ficar viciado no mel. A Bíblia fala o que do mel? Achaste mel em Provérbios. O que ela fala? Come um pouco. Tá? Então, se nós, durante essas 6 semanas, pedindo a ajuda de Deus, e a família toda entrando em acordo, né? Já vou falar para vocês uma coisa. Alguém já tentou fazer mudança na alimentação, mudança profunda? Vocês vão perceber que vai surgir gente de tudo quanto é lado para ir contra você. Sabe por quê? Porque Satanás sabe que se nós vencermos a tentação do apetite, nós vamos poder ser usados poderosamente por Deus. Ele quer isso? Vai surgir gente querendo te dar doce, vai surgir gente falando que você é fanático, a tua família vai querer te desertar. Vou ficar com raiva de você, teus amigos vão ficar com raiva de você. Satanás ele entra de uma maneira assim tenebrosa. Daí nós vamos começar a sentir o que é a luta entre bem e o mal. Por que Jesus começou o trabalho dele em Mateus 4? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Jejum. Por que ele começou jejuando? Porque é onde nossos pais caíram, ele começou o quê? Vencendo. Então, o que eu falo para vocês para nós terminarmos? Eu não sei quando, não sei como, não sei onde. Mas se nós quisermos ser usados poderosamente por Deus, em algum momento nós vamos ter que lidar com essas questões. Com a graça dele, amém? Com a ajuda dele. Nós vamos começar a lidar com essas questões e ele vai nos libertando. E nós vamos poder ser usados poderosamente por ele. Né? Para finalizar, eu coloquei aqui algumas sugestões de alimentação. Olha, o café da manhã, com tudo isso que eu falei, eu gosto muito dessa receita e o pessoal tem gostado bastante também. No café da manhã, a gente pode colocar, e vocês vão ver que não vai dar vontade de comer pão também. Muita gente larga de comer pão também. Tá? A gente precisa comprar aveia integral, é aveia em grão, não é aveia laminada, é aveia em grão, parece um arroz. Tá? Vai achar só lá no nosso lista isso. Nós vamos comprar aveia integral, gergelim, ou aveia integral e chia, ou aveia integral e uma outra coisa que vocês quiserem, e vai deixar na água de 12 a 24 horas. Pega uma xícara e deixa lá, coloca lá a aveia, coloca o gergelim, enche de água. Pode colocar também um pouco de uva passa ou um pouco de ameixa seca para dar um gostinho de doce. Mas daí é o açúcar da fruta. Tá? Você vai colocar lá. Você vai deixar overnight, você vai deixar a noite toda. Na manhã seguinte, a aveia ela vai ter inchado. E o gergelim também. Por que isso é bom? Toda semente que incha, ela libera 8, 9 vezes mais nutrientes do que ela teria se não fosse inchada. Porque ela começa a germinar. Então, nós podemos pegar essa xícara que está com a aveia e o gergelim, colocar ela no micro-ondas. Tem gente que gosta de no café da manhã comer uma coisa quente, né? Coloca ela no micro-ondas, esquenta. Vai ser um tipo de um mingau,
só que sem açúcar e sem leite. Tá? E é gostoso. Você vai comer isso, vai colocar mais o que no teu café da manhã? Acrescentar uva passa e ameixa, né, para deixar a noite toda. Esquentar no micro, você vai ingerir junto com nozes. Você pode variando as nozes. Eu posso comer isso com castanha do Pará num dia, no outro dia eu vou colocar castanha de caju, no outro dia eu vou colocar amêndoa, no outro dia eu vou colocar... Vamos variando. Junto com frutas, né? Vou colocar fruta também, e junto com sementes. Daí nós vamos comprar vários potes diferentes de semente. Semente de gergelim, semente de abóbora, tá? Vários tipos de sementes diferentes. Girassol. De manhã eu faço um montinho da semente, um montinho das nozes, esse treco de aveia que eu fiz, certo? E vou comer. Vocês vão perceber uma coisa importante. Se vocês vão começar a comer isso, vai chegar uma hora que não vamos conseguir mais comer. Por quê? Quem pode me responder? Porque nós estamos mastigando. E com o passar do tempo, como nós estamos dando uma enxurrada de nutrientes bons para o nosso cérebro, que ele nem conhecia faz anos, sabe o que vai acontecer? Nossa fome vai diminuir. E a fissura pelo açúcar também vai diminuir. Porque esses nutrientes bons ajudam a vencer compulsões por drogas. E o açúcar é uma droga. Nós vamos diminuir a vontade do açúcar, vamos emagrecer por tabela, sem passar fome. Então, é mentira o que eu falei no título da palestra? Não. Quando eu dou para o meu organismo uma enxurrada de coisas boas, ele vai responder emagrecendo, sem sentir uma fome exagerada. E vai me livrar do vício. Tá? Lúcia, pode falar. Sofre. Qual é o problema de eu... Tudo que vocês forem comprar, comprem o grão inteiro. Se eu pego a aveia e faço um corte nela, eu estou permitindo que o oxigênio entre em contato com ela. Quando o oxigênio entra em contato com óleos, gorduras, ele começa a saturar essas gorduras. Elas começam a perder a propriedade. Então não comprem linhaça triturada, não comprem chia triturada, comprem o grão e coloquem o grão na água. Tá? No tritura ele não, porque você começa a perder propriedade. Se você quiser comer a linhaça, é interessante você deixar ela na água para poder, porque se você comer a linhaça crua, ela é muito pequenininha, né? E ela sai nas fezes. Então o que a gente pode fazer? Ou eu posso deixar na água para ela inchar, daí eu jogo onde eu quiser, no feijão, né, na salada, ou eu posso triturar a linhaça. Se eu for triturar a linhaça, eu tenho que comer em 3 dias guardada na geladeira, que daí eu diminuo esse processo de oxidação. Tá? Ele vai ser bem menor. Né? E aí, ó, vamos continuar aqui. Isso aqui é para o café da manhã. Né? Aqui para o almoço. Olha o almoço aqui. Almoço nós temos que iniciar com uma salada, super salada. O que é isso? As nossas saladas são muito pobrezinhas. O que são nossas saladas? Alface, tomate e cebola. Nós temos que enriquecer isso, né, com abacate, patê de tofu, azeitona preta, creme de abacate, de gengibre. A gente começar a inventar um monte de coisas e jogar na nossa salada. A nossa salada, quando a gente olhar, a gente tem que falar, aquele tomate cerejinha, sabe? Com pedaços de tofu. A gente tem que fazer uma coisa com castanha do Pará. A gente tem que olhar para a salada e falar, nossa, que salada, eu quero comer tudo isso. O que vai acontecer? Quando nós comemos essa saladona, eu vou ter pouca fome. Na hora de chegar arroz, feijão, eu vou ter o quê? Não vou ter fome quase nenhuma. Porque eu já enchi meu estômago de... Lembra que eu falei da fibra? Que é importante dar volume para o estômago? Tá? Eu enchi de fibras. Daí, a parte quente, arroz integral, muito feijão. Foi comprovado que o feijão, ele tem muita fibra, impede a fome e ele tem um açúcar que é liberado muito devagar. É um açúcar difícil de digerir, liberado muito devagar. Isso vai dando para nós uma dose de açúcar em doses leves. Isso combate a insulina alta e o açúcar alto no sangue. Tá? Então, enche lá a concha de feijão na hora que você vai comer. Pode chamar conchona. Tá? Nós vamos emagrecer fazendo isso. Olha aqui, glúten com legumes, cogumelo, explorem o cogumelo. A gente explora muito pouco cogumelo no Brasil. Tem que explorar mais o cogumelo. Tá bom, muito bom. Tá? Com gengibre, PBT com legumes e por aí vai. Janta, tem que ser uma coisa mais leve, né?
Então vamos colocar aqui, lanche com pão integral. Aqui sim pode entrar o pão. Vocês vão perceber que no café da manhã vocês não vão conseguir comer o pão. Não vai conseguir. Se comer tudo aquilo que eu falei lá, a aveia, mais a fruta, mais a semente, não vai conseguir olhar para o pão. Uma vez eu tentei e passei mal. Tá? Porque o estômago está cheio de fibras. Você não consegue comer. Tá? Então você pode deixar o pão para comer à noite, com tofu na chapa, frutas, aí fazer patês. Né? Você pode repetir também a salada na noite. A mesma que você fez no almoço, você pode repetir. Né? Tem que inventar. Quando nós adotamos esse estilo de alimentação, é aí que nós passamos a conhecer os alimentos. Qual é o estilo que as pessoas conhecem? É o estilo supermercado. Eu vou lá, compro tudo empacotado, tiro e coloco no micro-ondas e no forno. Aqui não, nós temos que pensar, nós temos que bolar, nós temos que combinar. Daí vai ser gostoso comer. Né? Porque nós estamos agora tomando domínio sobre aquilo que nós comemos. Certo? Aqui para terminar, cuidado com o jantar só. O jantar nós temos que comer 3 horas antes de dormir, tá? Por quê? Porque se eu for dormir com o estômago cheio, eu vou ter problemas, eu vou dormir mal, e dormir mal com o estômago cheio causa depressão, ansiedade, uma série de problemas, certo? Vou mostrar para vocês aqui 2 citações de espírito de profecia para nós terminarmos, tudo bem? Olha o que a irmã White fala aqui. Assim, antes, ingerir mais ômega 3, a linhaça, a chia e tal. Ler mais o Espírito de Profecia sobre esse assunto. Quando a gente está lendo o Espírito de Profecia, acontece uma coisa interessante. Quando a gente lê a Bíblia e o Espírito de Profecia, o mar se abre. Vou explicar para vocês por quê. Quando Moisés foi passar pelo mar, qual foi a queixa dele? Senhor, existe um exército atrás e o mar na frente. O que Deus falou para ele? Vai lá e marcha. Quando ele colocou o cajado, o que aconteceu com o mar? Abriu. Nós temos que dar chance para Deus trabalhar conosco. Então, se eu abro o Espírito de Profecia e a Bíblia, eu estou dando para Deus chance de trabalhar na nossa mente. Se nós sairmos daqui hoje e não lemos o Espírito de Profecia, não lemos a Bíblia, vai ficar uma lembrança interessante, mas nós vamos esquecer disso aqui rapidinho. Agora, se a gente começar a ler o Espírito de Profecia que fala sobre esse assunto, o Espírito Santo começa a nos transformar. E daí nós vamos querer colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Então é importante ler. Tá? Vamos ver aqui algumas citações. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Né? Filipenses 4, 6. Conselho sobre regime alimentar, página 35. Jamais serão os homens verdadeiramente temperantes sem que a graça de Cristo seja o permanente princípio no coração. Olha o que ela fala aqui, que interessante. As circunstâncias não podem operar reformas. Não adianta. Eu não consigo, vocês não conseguem. Nós não vamos conseguir chegar em casa. Segunda-feira vamos mudar, fazer tudo aquilo que a gente aprendeu. Não vai conseguir. As circunstâncias não fazem reformas. O que faz reforma? Cristianismo pressupõe uma reforma do coração. O que Cristo opera no interior será manifesto no exterior, sobre os ditames de um intelecto convertido. O plano de iniciar pelo exterior e procurar operar interiormente tem sempre falhado e falhará sempre. Sempre vai falhar. Né? E outra citação aqui, boa. Temperança, página 106. As boas resoluções tomadas por alguém em suas próprias forças nada valem. Olha o que ela fala aqui que forte. Nem todos os votos do mundo quebrariam o poder do mal. Homem algum nunca praticará a temperança em todas as coisas, enquanto seu coração não estiver renovado pela graça divina. Não nos podemos guardar de pecar por um momento sequer. A cada instante dependemos de Deus. Amém? Então, que nós possamos nos firmar na graça de Deus, para que a gente consiga fazer essas modificações, essas mudanças. Deus, Ele conta conosco, para que nós levemos o Evangelho dEle, para que Ele possa voltar.
Alguém aqui está feliz com a situação do nosso mundo hoje? Não, né? E vai piorar cada vez mais. Deus está louco para nos capacitar para nós trabalharmos. Mas se nós não ajudarmos Ele a nos transformar, Ele está de mãos atadas. Surgirão pessoas, surgirão. Ele levanta de onde Ele quiser. Né? Mas não seria interessante que essas pessoas fôssemos nós? A obra dele vai terminar. Ou não vai? Vocês duvidam que vai terminar? Ela vai terminar. Seria muito interessante que ela terminasse conosco. Amém? Que nós possamos nos dispor, pedir para que Deus nos transforme, para que a gente possa ajudá-lo ao término da sua obra. Amém. Esqueci uma coisa importante. Edinha, quer vir aqui falar teu recado? Ela vai passar. Você quer fazer pergunta? Tá bom, então assim que ela falar, vocês podem fazer a pergunta. Tá bom?